Marcos 8, de 27 a 30, dizem assim esses 4 versículos. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Meus irmãos, não sei quantos de vocês tiveram a triste surpresa de hoje acordar e tentar abastecer o carro. Quem fez isso hoje? Perceberam o que aconteceu com a gasolina de ontem para hoje? Aumentou drasticamente, aí, em torno de uns 10, mais de 10%, talvez 15%, por conta dos impostos que foram aí insuflados. O pior de tudo, irmãos, é que no mundo inteiro a gasolina baixou. E nunca, desde quando as torres gêmeas foram atingidas, o petróleo esteve no nível, o preço do barril tão baixo no mercado internacional como está nos dias de hoje. E aqui no Brasil, a gasolina aumentando, o que é terrível. Aliás, isso é só um reflexo daquilo que tem acontecido com o governo brasileiro, não é? Escândalos e mais escândalos e desmandos. E esses dias eu vi que o Brasil perdeu o direito de voto na ONU porque não pagou as suas cotas. Terrível, né? Mas não pense que eu estou aqui fazendo uma defesa o meu problema é partidário, porque se você for ver o que o governo estadual faz em relação à nossa crise hídrica, é realmente igualmente lamentável, terrível, ver que nós, como foi deixado ao léu, foi deixado as traças, a questão hídrica, e chegarmos a esse ponto em que talvez 5 de 7 dias da semana tenhamos que enfrentar falta de água. E no município não é diferente. Essa semana eu fui surpreendido com uma nova bolsa, a Bolsa Travesti. A Bolsa Travesti. Se você é travesti, você vai ter uma verba do governo, um salário mensal para você poder estudar ou fazer qualquer outra coisa. Enfim, isso não veio ao caso. Mas isso tudo dá uma certa angústia dentro de nós, não é? Eu estava até lembrando de uma pregação do reverendo Ediano, no Natal, em que ele falou que Jesus era a melhor de todas as boas notícias, porque o ano de 2015 ia ser um ano de tantas notícias ruins, que a gente deveria aproveitar a notícia do Natal, do nascimento de Jesus, como uma boa notícia, porque talvez em muito tempo nós não tivéssemos boas notícias pela frente. E eu concordo. Mas há uma questão, irmãos, esse aparente desgoverno, atenção, pode trazer embutido uma boa oportunidade. Que oportunidade é essa? Se você verificar os países ricos que estão passando por momentos bons da sua economia, pleno emprego e coisas similares, é verificável, é claro, como você percebe que eles vão deixando de buscar a Cristo. As igrejas, elas estão morrendo nos países mais ricos. Ela não morre em país pobre, país com dificuldade econômica, morre em país rico, em país em que não se necessita, em que as pessoas pensam que não necessitam do Evangelho. Por isso que esses mandos e desmandos, esse desgoverno que nós passamos em todas as esferas da política do nosso país, todas as esferas de poder no nosso país, pode carregar consigo uma grande oportunidade de amolecer os corações, de ser um instrumento de Deus para mostrar que dinheiro não traz felicidade no final das contas, de que dinheiro não traz saúde, dinheiro não traz paz, de que estabilidade econômica ela não é a solução para os problemas da humanidade. O caos financeiro faz com que as pessoas olhem para si mesmos e digam: eu preciso de Deus. Porque esse dinheiro, esse Deus no qual eu tenho colocado minha confiança, esse Deus chamado dinheiro, ele não está resolvendo os problemas da minha vida. Eu preciso de Deus. Na época de Jesus, havia uma tremenda expectativa pelo Messias.
tremenda. Estava todo mundo esperando o Messias. João Batista começou a pregar e perguntar: você é o Messias? Você é o Messias? Jesus anunciando no seu o sermão do princípio das dores, lá em Mateus capítulo 25, ele diz assim: olha, muitos se levantarão dizendo que são o Messias, mas não creiam na palavra dessas pessoas. Ele diz isso porque a expectativa pelo Messias era muito grande. Você sabe por quê? Porque eles viviam um governo desequilibrado. Na época que Jesus nasceu, quem reinava ou quem governava ali a região era o chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande era um rei que nem judeu era, ele era idumeu, que alguns anos antes havia se casado com a filha de um sacerdote, de um sumo sacerdote judeu, e por causa disso ganhou o direito ao trono e depois matou toda a família judaica da parte da esposa, matou a esposa e os filhos que ele teve com a esposa para ter independência política, e ele reinou. E quando ele, durante o seu reinado, ele mandou matar todos os bebezinhos de Israel, lembra-se dessa história? Para que ele matasse também Jesus. Por causa disso, José teve um sonho no qual Deus o alertou: vai para o Egito até que eu diga que está seguro a região da Palestina novamente. E foi o que aconteceu. Jesus Cristo passou algum tempo no Egito, e então quando Herodes o Grande morreu, Jesus voltou para a região da Judéia. Mas quando ele morreu, vejam só como era instável o governo. Ele repartiu a Judéia em 4 partes. Por isso nós chamamos aquelas partes de tetrarquias. 4 partes. Tá bem? E colocou 4 dos seus filhos para governar sobre essas partes. Uma parte no norte deu para o seu filho Filipe, outra parte para o seu filho Agripa, outra parte para o seu filho Arquelau, e eu digo para os irmãos que eu custei para achar a última parte, e tudo indica, não é um consenso, de que ele fez uma coisa estranha. Para a época, ele deixou para sua filha Salomé a 4ª parte do reino governar. O que para mim foi uma surpresa, se esse fato se confirmar mesmo. Mas enfim, era um desgoverno. E foi por causa disso que o coração do povo estava ansioso pelo Messias, porque não havia mais confiança em homens. O que é bom, não é? Como diz o Salmo, né? Não confieis em príncipes nem em filhos do homem, no qual não há salvação. E eles verificaram, não dá para confiar mesmo. Há sempre aquele aspecto meio messiânico da nossa parte, não é? Olha, levantou-se um novo presidente, um novo rei, quem quer que seja, ele vai ser a solução para todos os nossos problemas. Mas não é. E é justamente no caso dessa crise institucional que se espera mais de Deus. Deus, só tem um Senhor, porque todas as minhas confianças em homens falharam. Assim como nós vivemos uma crise institucional nos nossos dias, Jesus, na sua época, também vivia uma crise institucional. Naquela época, então, se ansiava tremendamente pelo Messias profetizado. Assim como hoje, nós cristãos temos que saber, há uma grande oportunidade na crise. As pessoas esperam uma palavra de salvação, porque elas estão passando por crise, porque elas não podem mais confiar em pessoas, porque elas foram desamparadas pelas pessoas, elas foram desamparadas pelo dinheiro, porque não há dinheiro. Por isso, irmãos, pensem nisso. Nós vivemos uma época de grande oportunidade. A oportunidade de testemunhar as nações, testemunhar a nossa volta. Agora, esse testemunho, irmãos, não é uma simples pregação, uma distribuição de folhetos, é muito mais profundo do que isso. Se você for olhar o nosso texto aqui, ele nos dá um interessante relato, e às vezes os detalhes histórico-geográficos são importantes e querem dizer coisas também. Por exemplo, aqui no versículo 27, nós temos a referência de que Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Bom, lembre-se que eu falei para vocês de que Filipe era um dos tetrarcas. Era Herodes Filipe o nome dele. E Cesareia de Filipe significava que ele reedificou uma cidade e rebatizou essa cidade com o nome de Cesareia. Bom, de onde veio o nome Cesareia? Era aquilo que os governantes faziam para puxar o saco do imperador.
Ele era o César. Então eles batizavam cidades chamadas de Cesareia para contar com as graças do imperador, que era o César de Roma, né? Um título, né? César, que eles recebiam como uma espécie de um título divino. Cesareia queria dizer isso então. Essa mesma Cesareia era o lugar em que o pai de Filipe, o Herodes o Grande, uma vez havia edificado um tremendo de um templo em adoração ao imperador. Então, essa região aqui contava com um templo de adoração ao imperador e mais, a cidade foi rebatizada em honra ao imperador e, portanto, ela tinha agora o nome de Cesareia. Tinham outras cidades chamadas Cesareia. Essa aqui era chamada Cesareia de Filipe, porque Herodes Filipe, o filho de Herodes o Grande, foi quem a edificou. Tem muito nome, está muito chato, mas eu prometo que vou parar o aspecto histórico. Mas por que isso aqui é importante? É importante porque, pensem numa coisa, Jesus está caminhando para a cidade com seus discípulos em torno de si. E sabe quando você está chegando num lugar? Vocês já tiveram essa experiência de quando vocês estão chegando em São Paulo e vocês sabem que estão chegando em São Paulo porque aqui os arranha-céus vão crescendo no horizonte, vai aparecendo a cidade no horizonte, ou quando você desce para a Baixada Santista e você tem aquela primeira curva da Imigrantes que você enxerga quase todo o litoral e aquilo então está anunciando que a cidade está chegando. E foi justamente nessa dimensão, aproximando-se das vilas que cercavam Cesareia de Filipe, ou seja, era uma cidade maior, cercada por povoados. Conforme a cidade ia se aproximando, Jesus perguntou: quem é que dizem por aí que eu sou? Porque Jesus estava ali meio que contrapondo, ele estava indo para um lugar de tremenda idolatria ao imperador. Aquele que era visto como um representante de Deus, aquele que era tido como a própria divindade na face da terra. E Jesus fala, entrando numa cidade dessa, Jesus fala: quem dizem por aí que eu sou? Jesus está então criando um paradoxo entre os valores políticos e ele próprio. Está denunciando o erro do governante, está ali contrapondo uma posição ideológica do seu próprio governante, que era César, a autoridade máxima sobre todo o mundo ocidental e Europa e norte da África e até, quem sabe, chegava à Índia. Cesareia de Filipe. Quem dizem por aí que eu sou? Em pleno lugar de adoração a César. Irmãos, isso nos ensina algo, de que nós precisamos nos posicionar politicamente, principalmente diante das ideologias impregnadas no governo. Nós não podemos permitir de que religiões embutidas em programas de governo venham a nos engolir, venham a fazer com que o evangelho seja completamente inoculado na vida da sociedade. E é isso que acontecia na época de Jesus e que tem acontecido nos nossos dias também. Todos os valores cristãos da sociedade, um a um, estão sendo removidos. E aqui, irmãos, não estou falando contra um partido, eu estou aqui falando contra todos os partidos. Porque quer seja PT ou PSDB, nisso eles se macumunam de uma maneira muito, muito sólida. Eles se propõem a destruir os pilares cristãos da sociedade. E nós fazemos o quê? Nós precisamos denunciar o erro e dizer: vocês fazem isso, mas a Bíblia diz o contrário. A igreja deveria ser a âncora da sociedade nesse sentido, não permitindo que ela fosse com tamanha velocidade para o paganismo, como tem acontecido em nossos dias. Se você for pensar numa coisa, olha que interessante. João Batista foi instituído como arauto de Cristo. Ele foi colocado como aquele que deveria anunciar, preceder Cristo e então preparar o caminho para a vinda dele. Mas, no entanto, aquilo que o levou à morte não foi o testemunho de Cristo. O que levou João Batista à morte não foi proclamar a Cristo, mas foi denunciar o governo instituído da sua época.
É papel da igreja, é papel do crente denunciar aquilo que tem acontecido na nossa sociedade e que vai contrário aos valores da palavra de Deus. Bom, então Jesus continua o diálogo com seus discípulos e pergunta: quem diz por aí que eu sou? Vejam, irmãos, que agora Jesus está indo caminho para Jerusalém. É uma viagem sem volta. Ele está caminhando para o final do seu ministério e daqui para frente ele vai parando em lugar por lugar até chegar em Jerusalém, onde vai ser crucificado. E os discípulos estão com ele. Vocês se lembram que até aqui nós estávamos falando sobre a cegueira dos discípulos e o fato de que eles não estavam entendendo realmente quem era Jesus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, disse ele antes, e os discípulos viravam um para o outro e disseram: ele disse isso porque nós esquecemos de comprar pão. E Jesus fala: vocês não enxergam, vocês não veem quem eu sou de fato, vocês não sabem, não veem o que eu sou capaz de fazer. Jesus estava indo para Jerusalém, mas se eles não tivessem pleno conhecimento de quem ele era e de qual a sua missão, eles não iriam com Cristo para Jerusalém. Os discípulos abandonariam o mestre. Quem eles eram? Eram aqueles que conheciam o seu mestre, ou eles eram mais um na multidão? Eram mais um daqueles que ora queria proclamar Jesus Cristo Rei, ora pedia um milagre, um sinal, ora queria uma cura. Quem eles eram? Era importante que isso fosse sabido. Bom, então Jesus pergunta: quem dizem por aí que eu sou? E os discípulos dizem: olha, tem várias opiniões a respeito de Jesus. Dizem por aí que você é João Batista, outros dizem que é Elias ou outro profeta. Em Mateus dá exemplo, dizem por aí que você é Jeremias, alguma coisa assim. Mas ninguém afirmou que Jesus Cristo era o Cristo. Vejam, irmãos, já tinham até tentado proclamá-lo o rei, mas ainda não o identificaram como Messias. Que problema sério. E isso era fundamental, a gente já vai ver por quê. Bom, irmãos, há um problema sério. Porque se Jesus não era o Cristo, ele era um grande mentiroso. Dizem por aí que Jesus é muitas coisas. Há religião que diz que ele não é Deus, que ele é a primeira criatura de Deus. Há uma outra religião que diz que ele é um espírito encarnado, que já depois de muitas encarnações se tornou um espírito de luz, o mais iluminado de todos. Há uma outra religião por aí que fala que ele é um simples bebezinho que nasceu e que na verdade está na cruz. Outros dizem que ele não existiu, ele era só um mito. Um mito, que conforme o tempo foi passando, aquele homem comum foi ganhando histórias a respeito dele, lendas que foram criadas. Qualquer opinião que não case com essa de que ele é o Cristo, é maldita. Por melhor que seja, até os muçulmanos dizem que ele era um grande profeta. Vocês sabem que Jesus aparece no Alcorão? Aliás, aparece no Corão. Jesus aparece lá e é dito sobre ele que ele é um grande profeta. E você jamais irá ver um muçulmano rasgando a Bíblia ou qualquer outro texto sagrado, porque eles têm muito respeito por isso. Mas, irmãos, nada disso resolve de nada. Todas essas opiniões são igualmente mundanas, porque todas elas, em última análise, vão dizer que Jesus ou era um louco ou era um mentiroso, como nos lembra o famoso teólogo C.S. Lewis. Porque se ele afirmava ser o próprio Deus, ele não era, então ele só podia ser um louco. Ou então ele era um mentiroso, porque ele sabia que não era Deus e mesmo assim disse que era. Todas as opiniões mundanas, irmãos, elas contrariam aquilo que Jesus disse e testemunhou a respeito de si mesmo. A importância do nosso testemunho, então, é que não só denuncia os valores políticos equivocados, mas também porque o nosso testemunho está contrariando uma religião mundana.
Mas Jesus chamou os seus discípulos e perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Isso é uma ordem. Se você se diz discípulo de Cristo, você precisa ter uma opinião formada sobre Ele, mas não qualquer opinião, a opinião certa. Você tem que saber quem é o seu mestre. E isso é interessante porque quando nós somos especialistas em alguma coisa, nós sabemos dizer tudo sobre essa coisa. Vamos supor que você trabalha com administração de empresa e você tem aquela, qual o nome? Aquela pirâmide de não sei o que lá, como que é? Maslow. Pirâmide de Maslow. Não é? Você sabe quem foi o Maslow, você sabe o que é a pirâmide de Maslow. Se você trabalha em qualquer área, se você é especialista em qualquer coisa, você sabe dizer tudo sobre isso. Se você diz que Cristo é seu mestre, você tem que saber tudo sobre Ele e bem interpretá-lo. Você tem que conhecer as suas palavras, os seus pontos principais. É isso que um discípulo tem que fazer em relação ao seu mestre. E Jesus, então, agora está interrogando os seus discípulos, mas eu creio, irmãos, que essa interrogação serve para a gente também. Ele pergunta para mim e para você: quem você diz que eu sou? O que eu sou para você? Sou mais um ou um amigo, tão somente qualquer amigo, uma companhia? Eu sou para você um exemplo, tão somente isso? Ou eu sou de fato o seu Cristo, o Messias prometido, aquele que viria a redimir você? Quem eu sou? Agora, o grande privilégio que nós temos e o grande consolo nesse processo todo é que nós não precisamos enxergá-lo tão somente com os nossos próprios olhos. Pedro toma a frente quando Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo. E essa palavra Cristo aqui, ela se tornou nome próprio depois. Mas até então ela não era um nome próprio. Jesus Cristo. Cristo não era o sobrenome dele. Tanto é que na cruz não aparece Jesus Cristo, aparece Jesus Nazareno. Jesus, aquele que veio da cidade de Nazaré. Na cruz, toda a cruz tinha em cima uma tábua com as acusações. Por que aquela pessoa estava sendo crucificada? E na tábua da acusação contra Jesus estava Jesus Nazareno, rei dos judeus, aquele que se proclamou rei dos judeus. Cristo, então, era um atributo, era alguma coisa que vinha do Antigo Testamento, o Messias prometido. Tu és o Cristo. Quando nós olhamos as outras narrativas desse mesmo texto, nesse momento Jesus vira para Pedro e diz: Simão, você é bem-aventurado, porque quem revelou isso a você foi o meu Pai, que está nos céus. Nós só somos capazes de identificar Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre, por causa de uma capacitação interna. Por isso, o nosso testemunho, irmãos, é importante até nisso, porque quando nós acertamos, quando nós testemunhamos bem, quando nós revelamos quem é o nosso Mestre, nós não fazemos isso porque nós somos bons. Nós fazemos isso porque nos foi revelado ao coração, nos foi dado condições de crer nisso. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, posicione-se. Não tenha medo de ser chamado de intransigente ou politicamente incorreto. Não tenha medo desses jargões ou de você ser taxado o que quer que seja. O que mais importa é que Cristo esteja contente, Ele seja agradado com aquilo que você esteja fazendo. A nossa pregação não é somente para salvar vidas. Muitas vezes é para condenar pessoas. E essa pregação do Evangelho tem esse duplo propósito: anunciar a salvação, mas ao mesmo tempo, e quando essa anunciação é rejeitada, ela está sendo aproveitada para a condenação. Não tenha medo de se posicionar.
Não tenha medo de dizer que as coisas estão contrárias aos valores divinos. Não tenha medo de anunciar a redenção e dizer: você está perdido se você não entregar a sua vida a Jesus. E aproveite que nós vivemos numa época propícia para isso. Deus prepara tempos para que o Evangelho seja pregado. Às vezes ele se expande com mais velocidade, às vezes com menos velocidade. E se você for fazer uma análise da história da igreja, você vai ver que os avivamentos espirituais, os tempos em que o Evangelho foi pregado e mais gente se converteu, foram justamente épocas que sucederam tempos de crise, guerras, catástrofes, problemas financeiros terríveis. Isso prepara. Deus usa essas coisas para preparar o caminho para a pregação do Evangelho. Por isso, não tenha medo de se posicionar. Nós vivemos uma época em que se preza o politicamente correto, como eu disse. Mas o cristianismo, e uma coisa que é dita sempre, nós devemos viver um cristianismo relevante. Relevante é a palavra da moda, não é? E o relevante, às vezes, se faz mais conhecido pelas discordâncias do que pelas concordâncias. Quer ver um aspecto interessante? Qual é uma das nomenclaturas dos evangélicos? Protestantes. Que protestam. E foi assim que a reforma protestante se deu, quando resolveram denunciar que a igreja estava desviada da palavra de Deus. Protestar. Eles foram relevantes por terem discordado e não por terem abaixado a cabeça e terem buscado uma mensagem politicamente correta e que abraçava todo mundo, que dizia: todo mundo é amado, todo mundo, Deus gosta de tudo, a graça é maior do que qualquer coisa. Cuidado, irmãos. O objetivo do discípulo é proclamar o Mestre, e não o contrário. Lembre-se, Jesus estava a caminho de Jerusalém. E somente quem o conhece de verdade podia chegar com ele até a cruz. Quem não o conhece, quem tem opiniões equivocadas a respeito dele, vai ficar pelo caminho. Não vai chegar até a cruz. Vai ficar pelo caminho. Peça então a Deus capacitação. É um dever teu testemunhar, mas peça a Deus capacitação. Desde o momento em que você recebe o Espírito Santo, no ato da sua conversão, você já está capaz de testemunhar, você já é capaz de testemunhar esse Evangelho. Lembre-se da mulher samaritana que encontrou-se com Cristo na beira do poço e imediatamente já convidou os seus compatriotas a conhecê-lo também. Lembre-se do carcereiro na cidade de Filipe, que logo após ter conhecido Paulo, já o levou para sua casa e ali o Evangelho foi anunciado. Você tem essa responsabilidade. Não se preocupe com o resto. Deus vai te dar condições para no abrir dos seus lábios, pessoas conhecerem a Cristo. Por isso, o nosso testemunho nunca se fez tão importante. Vivemos épocas de crise e nisso reside uma grande oportunidade de mostrarmos o verdadeiro Salvador. Não é Lula nem FHC, não é o dinheiro, não é o teu emprego, mas quem nos redime e quem nos dá felicidade é Cristo Jesus. Aproveite a oportunidade, se prepare para ela, ore por capacitação. Amém?